E o nosso segundo ponto, né, que difere a salvação do reino é com relação A duração. com relação à duração. Ou seja, a duração da salvação é uma, E a duração do reino é outra. a duração do reino é outra. Quando nós falamos de reino, nós estamos falando de um período de tempo, e quando nós falamos de salvação, estamos falando da salvação eterna, ou seja, que dura para sempre. Amém. Nós temos alguns textos para explicar isso para os irmãos que estão assistindo, Bela? Amém. Primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, Verso de número 24 e 25. verso de número 24 e o verso de número 25. Amém. 1 Coríntios 15, Verso 24 e 25. verso 24 e verso de número 25. Né? Falando sobre Jesus Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, né? Então, se nós lermos um pouquinho aí antes, no verso de número 22 e 23, pode ler a partir do 22, por favor, Bela. Amém. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Primeiro Cristo, né, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, o texto está dizendo que Jesus vai reinar por um tempo. Amém. E depois ele vai entregar esse reino ao Pai. Verdade. É muito claro o texto, verso 24. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força, porque convém, ou seja, é necessário, que reine até, esse até é o limite, né? Perfeito. Até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ou seja, Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai ficar na terra. Amém. E ele vai estabelecer o reino dele sobre a terra. Só que o reino de Cristo, ele é um período de tempo. Ele tem data para iniciar e ele tem data para terminar. Amém. Né? Nós na Bíblia, a gente vai ver duas expressões com relação ao reino. Reino dos céus. Amém. E o reino de Deus. Perfeito. Quando a Bíblia fala do reino de Deus, normalmente, não todas as vezes, mas normalmente está falando do governo de Deus. E o governo de Deus, ele é de eternidade a eternidade, ou seja, não tem início e não tem fim. Deus reina eternamente, né? Mas quando a Bíblia fala do reino dos céus, está falando de um período de tempo específico. Amém. Que está dentro do reino de Deus. Ou seja, o reino dos céus é um período de tempo que está dentro do reino de Deus. É interessante a gente entender que Jesus, né, na oração que nós costumeiramente chamamos de oração do Pai Nosso, ele diz, né, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feito aqui na terra, não só a tua vontade, né? Seja feita aqui na terra, como é que é o texto mesmo? Como ela é feita no céu, exatamente. Seja feito na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. O que se dá a entender? Olha só. No céu, a vontade de Deus é feita plenamente. Amém. Na terra, até então, não. Então, Jesus veio para dar um start, dar um início no reino de Deus sobre a terra. Só que esse start, esse início começa com a ressurreição de Cristo, né? E quando Jesus Cristo ele ressuscita, o reino de Deus já é posto dentro de nós, os que cremos, mas haverá uma manifestação desse reino, ou seja, uma manifestação visível desse reino, que é quando Jesus vai voltar
e ele vai assumir o controle, ele vai assumir o governo da terra. Ele vai reinar literalmente sobre a terra. E esse reino, ele tem um período determinado. Por isso que o texto está dizendo que ele vai, depois que ele cumprir tudo que ele tem que cumprir, ou seja, derrotar todos os inimigos, ele vai entregar novamente o reino a Deus Pai. Amém. Se nós lermos o texto de Apocalipse, Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo 20, vai nos dar a duração desse reino. Amém, perfeito. Verso 4. Apocalipse 20, verso de número 4 e o verso de número 6. Amém. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. Ou seja, quanto tempo vai durar o reino manifesto de Cristo? 1000 anos. 1000 anos. E aí, quando terminar os 1000 anos, ele vai entregar novamente o reino a Deus. E aí, a oração de Jesus foi cumprida, porque quando Jesus vencer todos os inimigos e colocar todos debaixo dos pés, então vai ser feita na terra a vontade de Deus, assim como ela é feita nos céus. No verso de número 6, Amém. Bela, Diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. ou seja, vão reinar com Cristo 1000 anos. Esses aqui são os crentes vencedores. Amém. Que vão reinar, que vão governar junto com Cristo durante 1000 anos. Por que vão governar com Cristo? Porque fizeram as obras. Amém. Lembra que nós falamos no episódio passado? Sim. Exato. Então, ou seja, salvação. Pergunta: quanto tempo dura a salvação? Eternamente. 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 Sem início nem fim. Sem início e sem fim. Amém. Reino. Quanto tempo dura o reino? 1000 anos. Período de 1000 anos. Um período de 1000 anos. Então, não há um período de fim, Sim. porque é eterno. Uma vez salvo, salvo Eternamente. para sempre. Glória O a Deus. reino, um período de tempo de 1000 anos. 1000 anos. Amém. Então, quando nós falamos de reino, falamos de um tempo limitado, estabelecido por Deus, Tem início e fim, né? tem início e fim. E segundo a Bíblia, são 1000 anos. Amém. Olha só que interessante. Tem mais um, a partir do verso de número 7, mais uma vez vai falar desses 1000 anos. Capítulo 20 mesmo, né? Capítulo 20, verso 7. Amém. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então perceba que Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Enquanto Amém. houver o governo de Cristo na terra, Satanás tá Satanás Satanás tá está preso. Mas no final dos 1000 anos, quando for terminando os 1000 anos, ele vai ser solto para então sair mais uma vez e enganar as nações. Amém. Perfeito. Fica clara essa diferença? Amém. Fica claro. Salvação Pela graça. Pela graça. pela graça Deus, eternamente. não tem fim. Não tem fim. Reino, obras e é um período de tempo determinado. Você vai encontrar o reino na Bíblia com as expressões reino dos céus. Amém. Não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino dos céus. Quando a Bíblia fala que não herdarão o reino de Deus, não está falando que a pessoa perdeu a salvação. Amém. Porque o reino não é a mesma coisa que salvação. Perfeito. Salvação é uma coisa e reino é outra. Amém. Só para que a gente... eu acho que é importante nós fazermos isso, né, lermos esse texto, só para tirar esclarecer e tirar uma dúvida, vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas. Amém. Gálatas capítulo 5, que eu quero mostrar o texto aplicado para que não fique dúvida, né? Então, você vai encontrar na Bíblia esse tipo de expressão. Gálatas capítulo 5, verso de número 19, 20 e 21. Amém. Porque as obras da carne são manifestas,
as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino. reino. Qual é o problema? Quando a pessoa não diferencia o reino da salvação, ela lê isso aqui e diz assim, foi pro inferno. Sim, não é salvo, né? Não é salvo. Verdade. Mas não, o texto não está falando de salvação. Amém, O perfeito. texto está falando de Reino. reino. Então você vai encontrar muitos argumentos como esse na Bíblia. O problema é que quando você não diferencia a salvação do reino, você não consegue entender. Sim, Como que a salvação é de graça pela fé, não vem das obras, ao mesmo tempo, se eu cometer alguma coisa dessa daqui, eu não sou salvo mais. sim. Perfeito. Né? Mas aí que entra a diferenciação. Por quê? Porque quando se fala de reino, se fala de obras. E quando se fala das obras do reino, você pode perder a qualquer momento. Então o reino eu perco. Sim. O reino eu deixo de herdar. Né? O reino eu posso ter hoje e não ter amanhã. A salvação não. Uma vez salvo, salvo Eternamente. eternamente. Eu acho que fica Aleluia. claro, não fica claro? Fica claro, pastor. Até nós estávamos falando, quando nós falamos no episódio passado, né, pastor, sobre os crentes que não fazem a vontade do Senhor serem disciplinados, eu vi a necessidade de nós falarmos que é por um tempo determinado. Porque o Senhor até citou quais seriam alguns exemplos de disciplina. E parece muito ruim, né? Como um filho de Deus vai passar por essa disciplina? Mas existe um tempo determinado. Um tempo determinado. No máximo 1000 anos. Amém. E o que não significa que todo mundo vai ser disciplinado por 1000 anos. Eu ia perguntar isso ao Senhor. Cada um vai ser disciplinado conforme suas obras. Então, olha só um texto que deixa muito claro isso. Abre lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, se eu não estiver enganado. E são 1000 anos literais, pastor? São 1000 anos literais, são 1000 anos cronológicos. Por quê? Porque ainda é essa terra. Perfeito. Perfeito. Então é um assunto que a gente vai abordar para frente também. Existe uma nova terra. E na nova terra não será o tempo cronológico. Perfeito. Mas nesta terra, tudo que é feito nesta terra precisa ser feito em tempo cronológico. Amém. Então, ou seja, ainda é o tempo cronológico. São 1000 anos, né? Sim. 1000 anos de governo de Cristo. E 1000 anos que alguém pode ser disciplinado também. Porque eu penso que na cabeça das pessoas nem passa a ideia de que elas podem reinar com Cristo. É verdade. Elas vão se assentar no trono com Cristo e vão reinar com Cristo, vão governar com Cristo. É isso que a Bíblia diz, né? E só fazer um adendo aí, pastor, é interessante porque Paulo fala que nós já podemos, inclusive, reinar em vida. Podemos começar a reinar agora. Então, né, digamos, para aqueles que já vivem a vontade de Deus hoje nesse tempo, né, a manifestação do reino já é uma realidade hoje na vida de um crente que vive a vontade de Deus. Exatamente. Mas só seria de uma forma mais intensa, né, e de fato reinando junto com o Senhor nessa manifestação do reino vindouro. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos reinar com Cristo, né? Amém, que assim seja. Possamos estar aptos, possamos ser aprovados. Servos bons e fiéis. Servos bons e fiéis, que fizeram toda a vontade de Deus. Amém, que assim seja. Mateus capítulo 5, não capítulo 6. Amém. Jesus, a partir do verso 23, Bela, por favor. Certo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Verso 25, observe isso, preste atenção nessa leitura. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão.
Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então, olha só, concilia com o teu adversário. Ele está falando assim, ó, você tem uma desavença contra o seu irmão, conserta com ele agora, Sim. antes de chegar no tribunal de Cristo. Perfeito. Porque quando chegar no tribunal de Cristo, você vai ser julgado pelo juiz, o juiz vai entregar você na mão dos oficiais que vão prender você. E você só vai sair dali depois que você pagar tudo que você deve. Então perceba como que isso aqui não é uma condenação do inferno. Sim, Porque não tem como alguém pagar e sair do inferno. é verdade. Isso aqui está falando do reino, ou seja, crentes que não perdoam, no tribunal de Cristo serão julgados. Não vão perder a salvação, Sim. mas vão responder por tudo que fizeram de errado. E vale lembrar que quando o assunto é o perdão, vai responder por tudo, porque tua dívida volta. Sim. Crente que não perdoa não vai reinar com Cristo. Meu Deus. Crente que não perdoa vai ser disciplinado por tudo de errado que fez. Quer ver como que fica claro? Abre lá em Mateus 18. Mas é importante que os irmãos entendam que está falando de um período de tempo. Tanto que quando ele disse que quando pagar aquilo, até o último centavo, enquanto você não pagar, você não é livre. A hora que pagar, você é livre. Você é livre. Então é algo que realmente tem um período determinado, né? Ou Pra seja, ter fim. qual seria a pena máxima, se falando de reino? 1000 anos. 1000 anos. Né? Mais que 1000 anos, não. Ó, se nós vermos no verso 15 aí, e se os irmãos aí que estiverem ouvindo e assistindo, tiverem uma Bíblia como a nossa, né, que é a versão da Trinitariana, vai estar aí que o assunto é disciplina E perdão. e perdão. Amém. Então é sobre isso. Nós não temos tempo para ler tudo, né? Infelizmente, nós precisamos avançar. Então ele vai falar que se o irmão pecar contra ti, você repreende ele e tal, e vai. Aí o Pedro, né? Verso de número 21. Perfeito. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha o Pedro, Senhor, quantas vezes que eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Aí Jesus vai responder. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha só, verso 23 agora. Por isso, o reino dos céus... Por isso a salvação... Não é salvação, Amém. é o Reino dos céus. reino dos céus. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Tribunal de Cristo. Um rei vem para acertar a conta Amém. com os servos. Olha lá. Amém. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Um servo que devia bastante, 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha só. Soltou e perdoou. É o que Cristo fez conosco. Amém. Ele morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Amém. Mas, olha só. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. É importante dizer que os 10.000 talentos que ele devia equivale a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Meu Deus. Então, ele devia 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. O servo que ele encontrou que devia para ele, que devia 100 dinheiros, equivale a um dia de trabalho. Então, ou seja, uma dívida muito menor, né? Sim. Vamos lá. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo?
como eu também tive misericórdia de ti, e indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Até que pagasse Tudo tudo. que devia. Isso aqui não é inferno, ninguém sai Sim. do inferno. Uhum. Tá falando de uma disciplina, né? Ou seja, vai ser atormentado porque não quis perdoar. Olha o verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Não vai pro Não inferno. vai pro inferno. Tá falando de uma disciplina, porque não perdoou, vai ser disciplinado. Todo crente que não perdoa será disciplinado, mas ele não perde a salvação. Então, o problema é que quando você lê esse tipo de texto sem o entendimento do que é o reino, você coloca isso aqui na conta da salvação. Ou seja, tá vendo, pastor? Entregou aos atormentadores. Aí, lê atormentadores e já pensa no inferno. Mas olha o texto. Até que pagasse tudo que lhe devia. A hora que pagou o que devia, é a mesma coisa que nós lemos em Mateus 5. Ou seja, se eu não perdoo, eu vou responder por toda a dívida que eu tenho. Sim. Mas eu não perco a minha salvação. Eu vou ser disciplinado por um tempo. E a hora que eu pagar por isso, eu saio dessa disciplina. Amém. Perfeito. Né? Então, nós não podemos confundir de forma alguma o reino. Vale ressaltar que lá no comecinho do texto, né? Ele diz, por isso o reino dos céus. Versículo Ele tá 23. verso 23. Ele está explicando como é no reino dos céus. Como é que vai se dar no reino dos céus? Ou seja, há crentes que serão disciplinados. Por quê? Porque fizeram obras más. Quem não perdoa, não perde salvação. Quem não perdoa, perde o reino. Perde o Meu reino. Deus. Que são coisas totalmente diferentes. Mas o que nós queríamos mostrar é que o reino tem um período de tempo. Perfeito. Quanto tempo o reino? 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos. Quanto tempo a salvação? Eterna. Eterna. A salvação é eterna, o reino não. O reino tem um dia para começar e um dia para terminar. A salvação é eterna. Essa é a segunda E diferença. a eternidade inicia após o término do reino. A eternidade se inicia após a término do reino. E aí vem o tempo da eternidade. Sim, perfeito. Exatamente. Quando essa era terminar, quando Cristo devolver o reino a Deus e Pai. E aí a eternidade se E aí a eternidade se inicia. Glória a Deus.